Eu vou convidar agora, então, o Dr. Marco Aurélio, que nos ajudará a responder quando a cirurgia bariátrica ou cirurgia metabólica é indicada, né? É o tratamento indicado para a obesidade. Bom, boa tarde a todos. Cumprimento o Marco e toda a comissão de organização desse importantíssimo fórum, né? Acho que é assim que a gente educa e transmite conhecimento, informa e forma. Cumprimento aí todos os painelistas, né? Já com contribuições tão importantes, né? Cumprimento também o depoimento corajoso do nosso DiCaprio, né? Como é difícil enfrentar a obesidade, e a gente vai comentar um pouco sobre essas situações que culminam com a eventual indicação cirúrgica. Mas o que realmente chama a atenção e que já emana como uma situação bem clara é que realmente a obesidade é uma doença. E o fato é que esse reconhecimento ele foi muito precoce. Até pouco tempo ela não era considerada uma doença. E o próprio DiCaprio comentou, né? Na verdade, ela é uma doença multifatorial. Daí a grande dificuldade do seu tratamento. Se ela fosse pouco de influências, a gente conseguiria controlá-la de um modo muito mais efetivo. E a característica mais importante da obesidade é que ela é uma doença crônica e progressiva. E são duas características muito importantes. Chama atenção nesse aspecto, porque todos os dados que o doutor André comentou, a Elisa, nosso amigo João falou sobre realmente esse aumento estrondoso da prevalência da obesidade, realmente hoje representando um dos principais problemas de saúde pública em todo o mundo. Mas vejam o que vai ocorrendo. Na medida em que a obesidade ela vai aumentando, e a gente tem o IMC como um marcador referencial, o IMC é aquela fórmula simples que representa o cálculo do peso pela altura ao quadrado, e à medida que a obesidade ela vai aumentando, ela vai assumindo características peculiares. E quando a gente atinge a obesidade mais grave, com índices mais elevados, duas características são muito importantes. Primeiro, a refratariedade, a grande resistência que a obesidade tem nessas formas de tratar com várias outras medidas, sejam medidas de educação nutricional, medicamentos, mudança de hábitos. Nós estamos falando da obesidade grave. E essa obesidade realmente ela é muito resistente. Já existem vários dados de literatura mostrando essa grande refratariedade. E a outra característica tão importante quanto essa refratariedade, essa resistência, é que essa obesidade grave ela vai se associando com uma série de doenças. A doutora André ela elencou uma série de comorbidades, né? Doenças associadas têm o nome de comorbidades, é uma relação de causa e efeito, na medida em que a obesidade ela deflagra, ela agrava essas doenças, e na medida que a gente reverte a obesidade, a gente tem efeitos benéficos dessa doença. Então, essas duas características, a resistência aos tratamentos vários e a associação com comorbidades, coloca a base da indicação para o tratamento cirúrgico. E o tratamento cirúrgico, nessas situações, acaba sendo a ferramenta mais efetiva. É um tratamento intervencionista, tem seus riscos, mas a gente tem muito dos benefícios. Existem critérios mais definidos para a gente até ter como uma diretriz a própria indicação cirúrgica. Que se apoia ou no IMC, acima de 35, o IMC acima de 40, acima de 35, dando-se valor à presença de doenças associadas. Mas o fato é que a base fisiológica que justifica a indicação cirúrgica se apoia nesses conceitos da gravidade. E aí vem essa própria ideia, né? Essa obesidade nessa forma é uma obesidade mórbida mesmo. Existe uma tendência de atenuar também essas situações, mas a gente vê no depoimento do DiCaprio como ele sentiu quando o cirurgião colocou a necessidade dele perder peso para enfrentar um tratamento que fosse ser muito importante, para tirar a suboclusão intestinal, para operar a hérnia. Então, a gente também tem que colocar realmente dentro desse espectro a ideia de a gente lidar com a obesidade nessa forma como uma doença grave e que precisa ser tratada nesse contexto. Nos últimos anos também houve uma melhora muito grande dos aspectos da fisiologia da obesidade, de entender como a cirurgia funciona. O João comentou já um pouco sobre o papel dos próprios enterormônios. Houve uma revolução nesse conhecimento. Antigamente, a cirurgia se baseava em quê? Criar obstáculos, desvios de grande parte do intestino para provocar desabsorção, diarreia. Esses conceitos foram mudando muito ao longo desses anos. E hoje, basicamente, a gente tem poucos modelos de cirurgia, todos eles baseados muito dentro desse contexto fisiológico.
A gente tem a cirurgia que reduz o estômago e que realmente diminui uma série de hormônios que dão muita fome. A gente tem a cirurgia com desvio, que modifica também esse rearranjo interhormonal e dá saciedade precoce, tudo culminando realmente com vários resultados favoráveis. E a grande conquista da cirurgia bariátrica nos últimos anos foi em função da padronização da técnica, a utilização de bom preparo para a cirurgia, preparo do ponto de vista do controle das doenças associadas, a perda de peso antes da cirurgia. Tudo isso culminou com uma redução muito importante dos riscos de complicação e mesmo de mortalidade. Hoje, a cirurgia bariátrica é um procedimento muito seguro, que nos dá muita força para indicar dentro desses critérios bem de análise. E, finalmente, colocando a ideia de que a cirurgia traz como um sucesso. O que é o sucesso dentro dessa análise? É o sucesso baseado nesse conceito amplo também, de perder peso de uma maneira sustentada, de promover um controle efetivo das comorbidades, principalmente as clínicas, como a hipertensão, a diabetes. O Ricardo comentou, ele ainda não tem várias doenças, mas a diabetes está caminhando. Dentro desse contexto do papel da cirurgia no controle da diabetes, é efetiva. Tanto é que já se coloca até a ideia de indicação dentro de faixas de IMC menor. E, finalmente, dentro desse âmbito do sucesso da cirurgia, a ideia da satisfação do paciente, que é um aspecto extremamente importante e ligado à melhora da qualidade de vida. É um tripé: a perda de peso sustentada, o controle das comorbidades e a satisfação medida por muitos questionários, por muita condição, da própria condição da qualidade de vida. A gente percebe isso nitidamente. O paciente se sente realmente que atingiu um novo contexto nos seus hábitos, mas sempre reforçando que a ideia é que a cirurgia ela é uma ferramenta muito potente, certamente a mais potente, mas ela não funciona sozinha. Ela tem que vir associada com todo um conjunto de mudanças que já foi destacado dentro do âmbito nutricional, no âmbito das rotinas, dos hábitos, e hoje, principalmente, alguém comentou, já o próprio Mark, em relação à questão da atividade física. Nós temos várias linhas de pesquisa hoje destacando a importância da atividade física no contexto de aumentar, de melhorar os resultados da cirurgia. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Marco Aurélio. Acho que essa sua atualização, né, essa atualização que nos traz sobre a cirurgia bariátrica, e que não é algo banalizado, né, simplesmente, engordei um pouco, quero fazer agora uma cirurgia bariátrica, né, não é isso, né, existe a indicação específica para esse procedimento, e isso certamente foi levado em conta quando se preparou o PCDT. Então, inclusive, a cirurgia bariátrica, hoje em dia, ela acontece no Sistema Único de Saúde, né, se eu não me engano. Né? Então, ela já está aprovada para acontecer, porque se reconhece aí a importância dessa cirurgia, muitas vezes, né, quando existe a indicação. E também depois a gente pode conversar um pouquinho durante o debate. Eu sei que existe agora uma revisão sendo feita pela ANS, né, que se discute se a cirurgia bariátrica vai ou não ser coberta pelos planos de saúde, né? Não sei como está o andamento desse debate, mas eu sei que tem acontecido. Talvez o senhor possa trazer alguns elementos durante o nosso debate.